Grandes oportunidades aparecem talvez uma vez só na tua vida, grandes oportunidades. Sim. Mas pequenas oportunidades, elas aparecem todos os dias, nós precisamos absorver. Então o Brasil realmente é muito difícil entender toda essa questão tributária, fiscal, trabalhista e tal, muito difícil empreender no Brasil. Só que diferente de muitos países, o Brasil é um país de oportunidade. Ainda tem muita oportunidade para ser conquistada aqui no Brasil. Eu espero que você curta este episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero te falar um pouquinho sobre a nossa plataforma educacional. Foi pensando em pessoas como você para te dar autonomia com o seu dinheiro e fazer os melhores investimentos que nós criamos uma plataforma educacional com dezenas de cursos. São cursos do básico ao avançado em todas as classes de investimentos para que você consiga ter então segurança e conhecimento necessário para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. E você pode ter benefício nessa plataforma educacional indicando pessoas para assistir este podcast. Como que você pode participar? Na descrição desse episódio, você vai ter um link que vai ter todas as explicações dessa campanha. Então, é muito simples. Procura o link aqui na descrição do episódio, clica, entenda, participe. Quanto mais pessoas você indicar para assistir esse episódio, mais benefícios você terá para adquirir um curso da nossa plataforma educacional. Agora fique com o episódio. Olá, ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste, você que nos escuta. Você cliente, amigo nosso, se você ainda não segue a Sacre no canal do YouTube, se inscreve lá. Segue a gente também nas nossas plataformas de redes sociais, é @Sacre Investimentos. Hoje aqui mais um episódio Nexus, né? Aquele podcast que rende boas histórias. Hoje aqui eu tenho o prazer de estar com, além de um cliente, um grande amigo, é uma grande honra estar aqui hoje com Hugo Bongiorno. Hugo, obrigado por estar conosco aqui hoje no podcast. Eu que agradeço, Diego. Obrigado pela oportunidade aí de poder falar um pouquinho da minha história, um pouquinho da empresa, né, que eu presido, que eu trabalho. Obrigado pela sua amizade aí, estamos aí a toda disposição. Beleza, então como o podcast é para ouvir o Hugo, né, ouvir a história dele, então vamos lá, começar. Se apresenta, quem que é o Hugo? Fale um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, sobre a sua história aí também na Ave Norte. Então, Diego, o Hugo é um cara aqui do interior, né, nascido em Cianorte, interiorano, produtor rural aí, cara, vamos dizer assim, colono, né? Criado aí na roça, no mato. Sou netos de leiteiro, meu avô materno é leiteiro e meus avós paternos eram boia fria, né? Cafeicultores na época, né? E aí surgiu minha mãe e meu pai, né? Lá atrás, com muita luta, muito sofrimento, muito esforço, através do agro, né? Através do trabalho no campo. E aí tiveram 3 filhos, né? Meu pai com muito esforço também, minha mãe dava aula na autoescola, meu pai trabalhou um tempo no banco, né? Saiu de Cianorte, foi para o sonho da cidade grande, teve em Curitiba, São Paulo, trabalhou um tempo no Rio de Janeiro também, depois retornou para cá, fez um concurso no banco, passou no Banco Mercantil, e aí começou a história, né? Voltou a comprar propriedade rural, plantou café, enfim. E aí tiveram 3 filhos, eu sou o mais velho de 3, né? Tenho mais 2 irmãos, a Bruna, do meio, e o Vitor. E daí me casei, tenho quase 20 anos de casado, tenho uma esposa maravilhosa, Thalita Bongiorno, mais 3 crianças, né? A Maria Clara, que é a mais velha, acabou de passar na faculdade de medicina, ficamos muito felizes, graças a Deus, e a Ana Luísa, que é do meio, que está ainda no colégio, e a Sara, que é a baixinha, né? A pequenininha que está com 5 anos. Tem bastante energia, né? Tem muita energia, o Joaquim sabe bem disso. E aí comecei a minha carreira na empresa, né? É natural, a gente lá em 97, né? Meus pais com alguns sócios montaram uma empresa chamada Ave Norte, uma batedora de aves, no sonho de empreender, né? Naquela época, eu já tinha feito alguns empreendimentos, eles tinham uma máquina de beneficiar arroz, fizeram loteamento, enfim, sempre naquele sonho, naquela gana, naquela vontade de empreender. Eles viram uma necessidade em Cianorte de ter uma batedora, porque já tinha-se aves alojadas, né? Já tinha algumas propriedades rurais que estavam iniciando com a produção de aves, só que elas não eram destinadas para Cianorte, ela ia para cidades vizinhas, como Maringá, por exemplo. E aí eles conversaram, pensaram, fizeram um estudo de negócio, falou, a gente precisa montar cabe aqui em Cianorte, né, no município, a gente precisa montar um abatedouro.
iniciar uma atividade aqui para gerar renda e riqueza para o nosso município, né? Então é isso. E aí, lá em 97, eles iniciaram, compraram a propriedade e tal, começaram a construir a Avenorte. Em 98 abateram as primeiras aves. Na época a gente abatia 2.000 aves por dia. Achava um absurdo, né? Hoje a gente bate 220, 230 mil aves por dia. E O crescimento. o peso das aves era em torno de 2,1 kg, né? Tudo ave, era tudo frango inteiro, e sacaria, ou caixas, depois vieram caixas igual caixa de bebida, né? Que engradados para troca, né? Hoje é tudo caixa de papelão, exportação, tudo corte, né? Ninguém quer mais comprar produto com osso, todo mundo quer desossado e tal. Então é assim que surgiu, né, a empresa lá em 98. Na realidade, meu pai disputou uma eleição para vereador e o Jonas, na época, disputou para prefeito. Ele perdeu a eleição e ele veio de São Paulo para Paraná, para Cianorte. E ele ficou meio que sem ter o que fazer aqui, buscando algo, né? E no plano de governo, eles colocaram em montar uma grande empresa, uma grande indústria em Cianorte para gerar empregos, né? Riqueza. E depois que terminou a eleição, eles colocaram o plano realmente em ação, né? Conversaram mais sobre o projeto e tal. E Cianorte acolheu bem, né, a Avenorte por conta da topografia, clima, né? Hoje a Avenorte é uma das menores, se não a menor raio de quilometragem entre os aviários. Nosso raio é em torno de 25 quilômetros. Então, a gente tem uma proximidade muito... Por isso, na logística, hoje a gente se fala muito em logística, o custo logístico no Brasil, para nós é um custo muito bom. Então, a gente tem um custo bem competitivo. Não é à toa que o Paraná é o maior produtor de aves do Brasil, né? O maior exportador de aves do Brasil. O nosso custo, a nossa competitividade, a nossa região é muito boa. As propriedades do Cianorte e também Maringá, né, aqui na nossa região, são pequenas propriedades, então ela comporta um aviário, né, e tem muita fartura de grãos, ainda tem um pouco de fartura de mão de obra, né, rural, né, no caso. Então, casou realmente com um projeto e acabou, os produtores mesmo, a população, a cidade, nos impulsionou ao crescimento, a chegar até aqui. E você, desde o início, como é que foi essa carreira? Empresa pequena, você tinha quantos anos na época, qual que era a sua função, como é que você foi, pensando no plano de carreira, como é que você foi crescendo na empresa, claro, em conjunto com o crescimento natural da própria Avenorte, né? Então não tive muita escolha, né? Vivi tudo isso na pele, né? Filho mais velho? Filho mais velho. A gente sabe que quando a gente é um melhor empresário, a gente é um pior pai, né? Um pior amigo, né? Enfim. Então, meu pai, ele tinha certa ausência na ocasião, por estar montando essa empresa, né? Trabalhando e tal. Nada de graça, né? A gente sempre perde alguma coisa e eu acompanhei muito de perto, porque daí não tinha outra forma de não acompanhar. Teria que, para estar junto com ele, para ter um tempo de qualidade junto, teria que estar acompanhando, porque sempre estava fora, montando aviário, ou na própria montagem da empresa, né? Na construção da empresa e tal. E a gente estava muito próximo. Então, desde meus 12 anos de idade, a gente tem até vídeos lá na empresa, eu estava na construção, na fundação da empresa, na fundação dos equipamentos, na construção dos equipamentos e tal. Então eu sempre tive muito ativo com ele, vendo tudo aquilo acontecer, né? E isso veio me trazendo uma certa vontade de participar desse projeto também, né? Então eu comecei, eu me registrei, na época a gente falava fichar, né? Porque faz tempo, mas com 17, né? 17 anos. Na época eu não podia registrar muito cedo, tinha umas leis, né? Não podia. Hoje também tem, mas na época eu não podia registrar, então quando eu fiz 17 anos a gente registrou, foi registrar na empresa. Então eu tô com 39, então já faz algum tempo que eu já tô trabalho registrado, mas até antes mesmo eu ia fazer um meio período de trabalho, passei por vários setores dentro da empresa, né, sala de carimbo, almoxerifado, depois trabalhei um tempo no RH, suprimentos, então eu conheci um pouco de cada área, né, tive um pouco de conhecimento de cada área até para poder contribuir, né. Sim. Como que eu vou contribuir com a empresa se eu não sei, né, o que precisa, como que eu vou chamar um gestor, vou conversar com o gestor da área se eu não tenho domínio sobre o que ele está fazendo, né? Não conhece a base, não conhece o processo como um todo. Então isso foi muito importante para mim. E daí nesse meio do caminho também agreguei com estudo, né? Eu fiz uma faculdade de gestão de processos na Unipar, que foi uma grande vitória. Depois cursei uma pós-graduação em controladoria e finanças na UEM. E agora nós estamos fazendo um MBA. A Unifrango criou um MBA junto com a Unicesumar.
a gente chamou Legal. algumas instituições, né, de educação, e a Unicesumar comprou a ideia, nós conversamos com ele, e nós fizemos um MBA a 4 mãos para fornecer para quem trabalha na avicultura, que não tinha isso aí, Diego, não tem hoje, você procurar em qualquer Tem uma instituição, especialização, não tem, nada cara, disso voltado não. para isso, né? E aí nós conversamos com ele, falamos, nós queremos isso, aquilo, eles trouxeram a expertise do negócio deles, deram outra sugestão, nós fizemos a 4 mãos, e aí eu estou participando disso aí, estou estudando, voltei a estudar, estamos fazendo MBA, ela é semipresencial, né? A gente faz online, estava fazendo 2 vezes por semana, agora está sendo 1 vez por semana, e aos sábados a gente se reúne aqui na Unicesumar. Está sendo muito bacana, não só o conteúdo está ajudando muito, mas o network, né? Porque a dor que dói em mim dói nas outras empresas, né? Sim. É praticamente a mesma coisa. Então, a gente senta, se reúne, troca ideia, a gente consegue trocar experiência, né? Se conhecer. Muitas vezes eu conhecia muitas pessoas pelo telefone, nunca tinha visto, né? Então cria uma afinidade, assim. Às vezes a gente pergunta no grupo, tô precisando de por exemplo, agente financeiro, daí manda lá, o cara indica, A Sacre. tem o Diego da Sacre. Mas é legal isso aí, entendeu? Então às vezes dá uma dor lá, tô precisando de um agente financeiro, manda no grupo nosso do MBA. Aí o cara fala, eu tenho um amigo lá, o Diego da Sacre, e compartilha o contato, e aí ele fala, vou conversar. Então, assim, tá sendo muito produtivo. Eu acredito que esse grupo, esse pessoal vai continuar, né, com contato, vai ter essa proximidade. Então, esse network está sendo muito legal. Eu até me surpreendi, eu achei que não ia ser tanto, e a gente até estamos pensando numa estratégia de dar continuidade após o término do MBA, criar outro MBA, ou pensar em alguma forma para manter esse pessoal aí, para a gente poder ter esse network. Falando da Venorte, qual que é a sua função atual lá? Então, hoje eu estou exercendo a função de diretor, né, diretor industrial, eu faço a parte da indústria, né, entre outras áreas também, mas eu sou mais focado na parte da indústria, eu que cuido da indústria. Você falou um pouco do MBA e falou da Unifrango, até quem tá vendo pelo YouTube aí tá vendo, tá até com a camiseta, tá o uniforme da Unifrango, né, acabou de vir no evento da Unifrango. Explica para nós, conta para nós o que de fato é a Unifrango. Algumas pessoas pensam que é uma cooperativa, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a função da Unifrango, né? Fala um pouco da história, que hoje você atualmente é presidente também, né? Então, Diego, a Unifrango ela é uma SA de capital fechado que foi fundada em 2001 por algumas pequenas empresas. Certo. Hoje nós somos em 19 acionistas. Naquele período, foi se criando várias empresas pequenas, como abatedor, incubatório, comercialização de pintinho de um dia, ovos férteis, e eles viram a necessidade de se unir, montar alguma coisa para que eles pudessem comprar, fazer um boom de compra melhor para ser mais competitivo, porque na época tinha grandes empresas, por exemplo, tinha Seara, tinha BRF, tinha Perdigão, BRF não, na realidade era Sadia e Perdigão, depois se uniram, né? E aí, para a gente poder ser mais competitivo, ter um custo melhor para ser competitivo com eles sentaram, conversaram e acharam por bem montar uma empresa, para dar o suporte para as pequenas empresas. E com isso, a gente ajudou as empresas, essas 19 empresas, a ficarem mais robustas. Só que hoje mudou muito a característica, as empresas ficaram grandes. Hoje as menores empresas do grupo faturam em torno de 2 bi, né, 1,5 bi, 2 bi, né? Então, assim, a gente precisou também se reinventar nesse período de 2001 até agora, né? Mas ela fez um papel fundamental para o crescimento das empresas. Ela deu apoio e suporte, tanto na compra de grãos, suprimento, aminoácidos, metionina, lisina. A gente montou, tem 2 unidades, né? Tem uma unidade em Maringá, que fica o corporativo, que faz toda essa intermediação. O administrativo aqui, nasceu aqui, né? Nasceu aqui em Maringá. E a gente tem uma unidade em Apucarana, que é o CD, o Centro de Distribuição, que hoje atende tanto para produtos congelados, resfriados, atacado e varejo, e nós inauguramos esse ano o seco. Então a gente diversificou bastante, não colocou os ovos numa cesta só, para que a gente pudesse atender a demanda dos acionistas. Hoje a Unifrango ela pensa no que é melhor para a Unifrango, para ela, não para os acionistas mais. Entendi. Essa é a visão. Então a gente faz muitos negócios hoje a parte dos acionistas. Nós não somos mais dependentes 100% dos acionistas. Claro que tem uma dependência, que hoje ainda tem uma participação grande dos acionistas com relação à participação financeira, faturamento para a Unifrango, mas hoje nós fazemos muitos negócios fora dos acionistas. Por exemplo, proteína. A gente faz muitos negócios com bovino, suíno,
peixe, não só aves, né? Ela tem 4 grandes contas, a Unifrango. Tem a conta de intermediação de containers internacional, é a nossa maior conta. A gente estufa aproximadamente, praticamente quase 3 mil containers por mês. Nossa, é bastante. É o quarto maior bid do Brasil. Então nós juntamos todas as empresas, acionistas ou não. E essas empresas são todas aqui do Paraná ou não? Não, no Brasil inteiro. Faz um pool, então nesses 3 mil containers, por exemplo, tem aves, a maior conta é aves, né? Mas tem aves, tem peixe, tem suíno, tem bovino, então faz esse boom e aí manda para o mundo inteiro. Então tem Ásia, tem Europa, e aí assim vai. Então essa é a nossa maior conta hoje, isso cresceu muito, porque as empresas aumentaram muito a exportação. Quando a gente começou, a exportação era zero, né? Hoje, a maioria das empresas exporta uns 20%, 30% do seu negócio, né? 50% às vezes, né? No nosso caso lá, nós estamos exportando acima de 20%. Mas tem acionista ou empresa que utiliza o nosso serviço que exporta mais de 50%. A exportação vai crescer muito na nossa atividade. Né? Uhum. Então a gente presta serviço, né? A gente contrata o serviço e vende para os acionistas e faz toda essa gestão. Tem um time, uma equipe que faz tudo isso, inclusive com excelência. Desde quando nós começamos até hoje, nós não perdemos cliente. A gente começou e até hoje só entra mais pessoas para participar do negócio, porque vê que é rentável, vale a pena, é um custo melhor e a gente tem uma estrutura diferente das armadoras, por exemplo. Por exemplo, tinha um problema lá no porto, sei lá, da Europa, lá, no porto da Ásia lá. Nós temos um time que vai atrás, que resolve, expertise. Que tem expertise, que vai. Deu um problema no TCP, deu um problema no navio, o produto chegou lá descongelado, enfim. A gente tem um time que faz toda essa gestão aí. E isso eles não precisam ter dentro de casa, entendeu? Ponderava muito e a expertise do negócio fica todo com nós. Então, esse é a nossa maior conta hoje da Unifranco. A segunda maior conta é CD. A gente. As empresas, os abatedouros, cresceram muito em número de volume de abate, mas não em estoque. Ninguém quer estocar. Custo, né? É custo. Estrutura, né? Investir nessa estrutura. Vender, faturar, gerar renda, riqueza, pagar conta e tal. Então todo mundo cresceu. Por exemplo, o meu caso, desde quando a gente começou até hoje, a gente cresceu muito pouco em estocagem. Na realidade, quando a gente mudou a planta nova para a Europa e tal, a estrutura é a mesma de estocagem. A gente foi crescendo o abate, aumentou o peso médio das aves, certo. Volume de abate, tudo. Aumentou sala de corte, tal, mas a estocagem em si não. Então a gente entendeu isso e fez uma estrutura. Nós somos o segundo maior centro de distribuição CD do Paraná. Então é uma estrutura de 20 mil posições, se eu não me engano, toda ela automatizada, Schaefer e tal. Nós inauguramos 4 mil posições esse ano, e aí esse ano nós estratificamos. Então, antes era só praticamente congelado, né? A gente fazia só congelado. E hoje a gente faz congelado, deixou uma estrutura para resfriado, fez uma estrutura para varejo, já tinha uma estrutura para atacado, e aí fizemos uma estrutura para seco, sem ser produto congelado ou resfriado. Então diversificamos, pulverizamos, porque já tem uma base, uma estrutura, né, Diego? Sim. O custo já está todo ali, né? Já tem balança, tem todo operacional ali, né? Entendeu? Então viabilizamos. É um ponto estratégico onde nós estamos ali, é no coração praticamente do Paraná, passa na rodovia do Café, de frente, então ela já sai para o Porto de Paranaguá, a rodovia passa na frente da propriedade e a ferrovia passa atrás. Nossa, então estratégico, ela fica estratégica. Nosso sonho, nossa meta, que nós estamos trabalhando para isso, inclusive eu queria entregar o meu mandato com isso concluído, é construir um terminal intermodal lá, para que o caminhão chegasse até a Unifrango, descarregasse o container, pegasse o container, deixasse o container carregado, pegasse o container vazio, voltasse para a base para carregar, e esse container cheio nós colocávamos em cima do trem, da ferrovia, e levar até Paranaguá. A gente ganharia um fluxo, né? Por container hoje daria em torno de R$1.000 de economia por container. Vai 80 container, eu acho 100 container por vagão, se eu não me engano, os 80 container. Então você teria essa economia, você tiraria 80 motoristas. Fora agilidade, né? Se eu não me engano, uma locomotiva, ela consome ou gera 80 vezes menos CO2 do que um caminhão. Entendeu? Então, assim, é impressionante o que você melhoraria o meio ambiente, né?
E sem contar que ele vai direto no TCP e entra lá dentro, né? Porque a ferrovia ela vai lá. Então você ganha lá um período de deadline também Sim. para chegar e tal. Então seria uma coisa assim E é que. factível isso acontecer. É factível, mas é difícil, porque na realidade a ferrovia ela é uma concessão, igual toda ferrovia. Ela é federal e o domínio é NTT. Né? Hoje quem tem a concessão é a Rumo, que é a dona da Brado que opera. Tá em negociação, tá para vencer o contrato e tal, nós estamos discutindo isso aí. É difícil, mas não é impossível. Vamos trabalhar para isso. Torcer para que dê certo, que vai engrandecedor. Só para terminar sobre a Unifrango, e você comentou dos acionistas, vocês têm capacidade, estão recebendo novos acionistas ou chegou no patamar que não tem como absorver mais novas empresas? Não, hoje não. A gente acabou no meio do caminho aí, nesses períodos, a gente até deixando alguns acionistas pelo caminho, eles quiseram sair, não quiseram fazer mais parte, por vários fatores aí que aconteceram, problemas internos deles mesmo. Uhum. Mas a gente nunca incorporou, acho que só um acionista no meio do caminho aí, nesse período de 2001 até agora. Nós estamos estruturando agora, Diego. A Unifrango, ela cresce e organiza, cresce e organiza, cresce e organiza. Então agora nós estamos organizando para crescer. Então nós tivemos agora reunido quinta e sexta, né? Na quinta-feira o Ricardo Santin, que é o presidente da BPA, que é um cara conhecido internacionalmente no meio da avicultura, né? Suinocultura. Tem respeitado, né? Muito respeitado. Fazia tempo que ele não vinha para Maringá num evento como esse. Foi um evento fechado, um evento bem exclusivo. Ele respondeu todas as perguntas, não correu de nenhuma, apresentou vários números, dados, nos deu um norte estratégico para os próximos anos, né? Fala um pouco de mercado. Ele anda muito, né? Faz muito viagem fora do país. Ele estava, se eu não me engano, ele estava em Tóquio. Depois, dentro de 30 dias, ele tinha fez 4 ou 5 países, Paris, ele foi vários países, então ele entende muito, né, do mercado. Por exemplo, Índia, a gente discutiu um pouco sobre Índia ontem, ele deu uma aula sobre Índia, Legal. mercado indiano, né, trouxe algumas perspectivas de crescimento. Ontem ele comentou com a gente que o Brasil, de primeira mão, vai reduzir a população, né, não vai aumentar. No próximo censo nós vamos estar com uma população menor. Então, estrategicamente, como é que nós vamos fazer isso aí? O consumo per capita de aves é em torno de 46 quilos por habitante. Vai estar estável, não vai aumentar. Nem a quantidade, nós não vamos comer muito mais, nem a população vai aumentar muito mais. O que vem acontecendo no crescimento é a indústria PET, né? Sim. A indústria PET cresce muito. A gente tem matéria-prima para PET, nós fornecemos também. Então, estrategicamente, vai precisar pensar nisso aí. Mas, por outro lado, tem muitos países que vão crescer muito, né, populacional, né? Sim. E a gente precisa chegar nesses países. Tem algumas barreiras religiosas, né? O frango, propriamente dito, é a única proteína no mundo que não tem barreira religiosa. Você pega o bovino, ele tem a barreira religiosa da Índia, né? Eles não comem a carne bovina. O suíno tem o halal, né? Então o pessoal do halal não come suíno. Então o frango ele tem essa particularidade, né? Ele é carne branca, normalmente você vai no médico, Diego, tô meio gordinho, vai no médico lá, vou consultar meu médico. Vixe, tem que começar carne branca então. Então, aí o que o médico orienta, né? Você tem que fazer atividade física, né? E consumir carne branca, né? Proteína mais magra. Então, né? a tendência realmente das carnes, principalmente de aves, é crescer. O professor Marcos Fava Neves trouxe um estudo que ele acredita que 2033, daqui 10 anos, né, 2034, o market share do mundo de aves, o Brasil vai representar 40% da aves do mundo, da comercialização de aves do mundo. 30% bovino, suíno e 20% bovino. Impressionante, né, Diego? Nossa, o Brasil é o celeiro, né? Você vê a parte da proteína, a parte do grãos. 40% Brasil é da referência, né? Vai ser do Brasil. 30% do suíno consumido no mundo é do Brasil e 20% do bovino consumido no mundo é do Brasil. O market share nos próximos 10 anos. Por quê? Porque os outros países enfrentam um problema muito sério sanitário, né? Eles não conseguem aumentar a produção por conta disso, né? Nós temos uma particularidade muito boa. Nós sabemos criar, sabemos como fazer, aprendemos com o decorrer dos anos. Sim. E também nós temos um clima, né, que favorece muito, né? O Brasil é um país tropical, muito extenso, né? Nos ajuda bastante. Você pode ver, os Estados Unidos é o maior produtor de aves do mundo. Nós somos o segundo maior produtor de aves. Só que nós somos o maior exportador de aves do mundo. Longe, bem longe dos Estados Unidos.
Então a gente conseguiu atingir alguns mercados, negócios, né? Enfim. Então, Interessante. essa potência. E o Paraná é o maior, né? Então o Brasil é o segundo maior exportador de aves do mundo. O Paraná é o maior dentro do estado dentro do Brasil. Show de bola. Muito bom, muito bacana. Ó, voltando aqui para a parte mais do empreendedorismo, então a Avenorte são 27, 28 anos de Avenorte? Em 97 a gente começou, né, fazer a construção, em 98 a gente abateu as primeiras aves lá. Ainda nessa faixa, 26, 27 anos, legal. Você vê, uma empresa, como você falou, começou familiar, né? A gente também já até fez gravou, já tá com o Rodrigo Guimarães, que é um outro sócio de vocês lá. Qual que é o segredo para um negócio tão sólido sendo familiar? Conta para nós, que a gente escuta tantas histórias, né? Empresas familiares, não só do lado de vocês, né? Como uma família, como você contou a história do seu pai, de seus pais, como a sociedade é toda familiar, né? Olha, Diego, eu acho que o segredo é dar lucro, é dar resultado. Que hora que você está ganhando dinheiro, você suporta muita coisa, né? Eu falo brincando, mas é verdade. Assim, eu acho que o segredo de uma empresa familiar que tenha sócio é dar lucro, dar resultado. Você supera muita coisa. Mas ali foi vários fatores, assim, né? Eu vejo que todos amam o que faz, né? Tem realmente um respeito pelaquilo ali, né? A gente não fala por nós, né? Nós temos 3.700 colaboradores, famílias que dependem de nós, né? Então a responsabilidade é muito grande, né? E a empresa se tornou muito grande, então tem muito trabalho, não dá tempo de ficar pensando e tem muito trabalho, né? Então tem muitas áreas, né? Então, graças a Deus, assim, eu acho que o que mais assim nos ajudou com relação a tudo isso, claro que foi muito trabalho, dedicação, né? Não tem outra forma. Mas foi a localização, Diego, ali, a topografia, o clima, a população ali em si que comprou realmente a ideia, como eu falei. O nosso raio de quilometragem, como eu falei, é muito baixo. A gente tem um custo muito bom, né? A gente trabalha com Baked Market, né? A gente tem uma empresa que chama AgriStats, que nos assessora em várias empresas, ela é uma empresa americana, e a gente olha nossos custos, sempre são custos bons, né? Bem competitivo. Gestão eficiente, né? Eu acho que a gestão eficiente, profissionalismo, muito trabalho, né? Desde a Respeito. origem, respeito, muito respeito, exatamente, que não pode faltar. Mas a cidade ali como um todo, né? A estrutura, eu acho que, por exemplo, se você pega um local que não tem, lá no início, mão de obra, por exemplo, é mais difícil, por exemplo, você vai no Mato Grosso, tem uma puta produção de grãos lá. Mas você não tem mão de obra disponível. E o abatedouro de aves ainda requer muita mão de obra. Concentrada, muita gente não. A automação ainda não chegou em tudo. Por exemplo, você não tem automação para pendurar aves, você não tem automação no Brasil ainda para apanhar aves, você não tem automação, por exemplo, para fazer algum tipo de corte, por exemplo, shawarma. Não tem, é tudo manual. Então não tem o que fazer, você tem que ter a mão de obra, né? E com essa escassez de mão de obra, onde tem falta de mão de obra já há muito tempo, então o Mato Grosso, por exemplo, tem uma fartura muito grande de milho, de grão. Você teria um custo muito baixo, mas você tem um problema da mão de obra, muito pouca mão de obra para fazer o trabalho. Você tem que. Um dos problemas maiores que as empresas enfrentam é ter matéria-prima. Né? A principal coisa, não adianta você ter uma empresa se você não tem matéria-prima. A nossa matéria-prima é o frango. Sim. Então a região de Cianorte foi, por muito tempo, a maior região produtora de aves do Paraná. E foi entre a segunda e a terceira maior do Brasil. Hoje deve estar em segundo, terceiro também. Sempre está ali. Fica dois vizinhos, nós ali, acho que é Cascavel, enfim. Então ela tem muita fartura de matéria-prima. Hoje tem 5 ou 6 integradoras que coletam aves na nossa região ali. Então isso nos impulsionou. O pessoal começou a fazer aviário e comprou ideia e viu uma rentabilidade boa, as pequenas propriedades viram a oportunidade de se manter no campo, não precisar vir para a cidade com os filhos, né, criar os filhos no campo. Uma possibilidade de fonte de renda e riqueza com os aviários, complementando a renda, né? Alguns tinham leiteria, outros cultivavam pequenas culturas, por exemplo, mandioca e tal. E o frango veio realmente para complementar essa renda lá na propriedade. Então isso que acabou nos impulsionando. Então a gente viu o produtor nos empurrando, falou, tem frango, nós precisamos aumentar, precisamos crescer, tem essa integração nossa ficou muito enraizada. A gente agradece muito os integrados. Foi uma atração, né? Que vieram junto tempo, né? Porque eles foram muito importantes no nosso crescimento. Assim. Lá no começo, meu pai, o Camargo, eles tiveram uma participação muito boa no começo, no início, porque eles foram nas propriedades ensinar os produtores a montar os aviários, a criar os primeiros lotes, sabe? Regular, enfim. Eu lembro muito bem disso, sabe?
E de contrapartida, os produtores que receberam esse apoio da empresa, eles reconheceram e começaram a montar, a melhorar, a aumentar, né? Então, assim, houve realmente um crescimento muito grande com relação aos alojamentos na nossa região. E aí, com isso, impulsionou o crescimento da empresa. Muito bacana. É bastante informação, né? Você que está nos assistindo, nos ouvindo, deixa os comentários, as dúvidas, e depois eu passo pro Hugo, o Hugo responde, de fato, e também dúvidas, informações, né? Você ainda que também está nos assistindo aí, não tem conta no BTG, abre, vai ter um link aí na descrição, abre a conta na Sacre, né? Assessoria que valoriza seu patrimônio, tá? Vamos seguir aqui, temos mais perguntas interessantes, eu sei que o assunto é longo, mas vamos lá. Essa pergunta é bem interessante aqui, Hugo, e aí vai para você tanto no nível, claro que você tem uma trajetória muito mais extensa na Avenorte, mas aí há quase 3 anos na Unifrango também, com várias experiências. Nessa trajetória profissional como um todo, né? Qual foi a sua maior dor e como é que você superou isso daí? Cara, assim, eu acho que uma das maiores dores que eu tive no decorrer do caminho aí foi a perda do meu pai, né? Porque ele era a minha base, né? Meu pai, a gente começou junto, né? E Uhum. era o grande referência de empreendedorismo, apesar de ter estudado até a oitava série, mas ele tinha nele essa raiz do empreendedorismo, né? Meu pai fez muitas coisas assim que que aí depois a gente olhando assim, falando, ah, cara, tinha o dom de Que visão, empreender, né? né? Que visão, exatamente. Então, assim, no decorrer do caminho, assim, eu acho que é uma das maiores dores da minha vida e com relação a. Porque a gente trabalhava junto, né, Diego? É diferente, né, cara? A gente tava todo dia ali junto, trabalhando, né? É o porto seguro ali que você tinha, né? Era, então, entendeu? Então, assim, pra mim, assim, foi uma dor, assim, que até hoje é difícil. Faz 3 anos que ele faleceu por conta da pandemia, né? Ele estava bem e foi muito precoce, né? Ele era novo ainda, tinha uma carreira pela frente, a gente ainda queria explorar ele bastante e tal. E aí ele saiu para ser candidato a prefeito, né? E aí ganhou, ficou 8 anos na prefeitura, e esses 8 anos eu fiquei como diretor industrial no lugar dele, né? Então eu pude executar muita coisa que eu aprendi com ele e depois pude aprimorar também, Uhum. né, nesse tempo. Então quando ele voltou, falei, pô, agora vai ser uma maravilha, porque nós vamos conseguir fazer muita coisa junto aqui, né? E eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia mais, tipo, com aquela relação de pai e filho, né, que eu ia escutar, ia ter um tempo de qualidade com ele, não ia ficar batendo de frente e tal. E aí foi um tempo legal, assim, curto, mas foi um tempo muito bom que eu pude ouvi-lo e pude ter muito conselho. A gente, Diego, como empresário e como homens, nós temos que ser melhor do que nossos antepassados. Nós temos por obrigação ser melhor que nossos antepassados. Não estou falando isso por vaidade, não. A gente tem muito mais informação hoje, né? Sim, Meu pai veio de uma família muito difícil na época, né? Não tinha muito o que fazer. Ele saiu de casa para trabalhar e foi buscar alguma coisa por necessidade mesmo, sim, sim. né? Então hoje a gente tem mais informação, celular, tem conseguiu fazer uma faculdade, pós-graduação, MBA, né? Então a gente tem muito mais Sim. informação para tomar decisão, né? Naquela época não tinha muito, né? Questão de necessidade, né? Então eu costumo dizer que a gente tem por obrigação de ser melhor que nossos antepassados. Gestão de pessoas, feedback, né? Nossos antepassados eram Ferramentas, a gente tem isso muita aí, né? coisa, né? E sim, né? Então assim, então a dor assim te respondendo mesmo, acho que foi a maior assim com relação a toda a minha vida, né? Não só ao empreendedorismo, foi a perda. Na hora que eu tinha ter a oportunidade de poder extrair o máximo dele, assim, de estar ali junto, trabalhando junto, né? Enfim, ele acabou falecendo. Eu achei que foi bem precoce. Deus sabe todas as coisas, né? Mas foi uma coisa que doeu. É, maravilha, vamos lá. Ok, quais são os principais desafios desse mercado aí? Como que a Unifrango auxilia? Na verdade, essa é uma pergunta que eu deixei mais no final, você já respondeu, né? Mas se você puder dar uma complementada, até a gente tinha pensado como a gente auxilia os cooperados, mas não são cooperados, como você já nos explicou, né? Então, assim, em resumo mesmo, como é que a Unifrango consegue resolver ou auxiliar os parceiros dela, né? Ó, Diego, eu acho que tem várias ameaças. Inclusive, nós estávamos ali com o professor Flávio Neves, né? Fazendo nosso planejamento aí dos próximos 5 anos, e a gente estava vendo, ele fez um SWOT, né, lá, né, Uhum. então tinha as fortalezas e tal, e aí a gente viu bastante coisa com relação à ameaça. Eu vou citar duas aí, mas eu acho que a principal hoje que a gente vai precisar concentrar força e dinheiro e tempo é a gestão de pessoas. Eu citaria duas, a questão sanitária, né, sanitariamente está ficando cada vez mais difícil, né, a gente vê aí muitos problemas, né,
sanitário no mundo, né? E a gente, quem lida com alimento, é legal, muito bom, né? Você tem a capacidade de alimentar o mundo, é muito legal. Mas através do alimento você pode alimentar como você pode matar. Então a responsabilidade nossa é muito grande, Uma linha né? tênue ali, né? É muito grande. Então, assim, diferente de outras empresas, né? Não estou desmerecendo ninguém, mas nós temos capacidade de alimentar e tem capacidade de matar. Então, a gente é muita responsabilidade, a gente tem que cuidar muito com isso. Não dá para dar jeitinho e tal, né? O ramo de atividade do dados é muito legal, muito bom, que é um commodities, ela gira muito rápido, é Sim, uma sim. proteína, você não, né? Então, assim, é um negócio que você fala, ah, mas não vende. Pô, vende, vende. Às vezes dá prejuízo, mas vende muito, vende. Sim. Não vende, consome, vai embora. É diferente dos outros ramos de atividade. Só que tem essa questão dessa responsabilidade. É muita gente envolvida, a responsabilidade é muito grande, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas hoje eu vejo que realmente é a gestão de pessoas. Assim, eu acho que é a rotatividade, turnover, absenteísmo, mas mais que tudo isso é fazer a gestão. Nós estamos trabalhando com 3 ou 4 gerações junto, né, Diego? Nós temos a geração do 1970, 60, 80, 2000, agora que está entrando, a geração Z que eles falam, né? Como é que você recebe um bom feedback, né? Meu maior desafio como empresário é fazer gestão de pessoas, saber fazer uma boa gestão de pessoas, motivar, né, não desmotivar. Cada pessoa é diferente, é um jeito. Por exemplo, lá na Avenorte eu tenho um time diferente, eu chego na Unifrango, o time é outro, né, é outra cultura, outros lugares. Então eu vejo que cada vez mais a gente vai ter que trabalhar com isso, né? Igual filho, né? Sim. Gestão de pessoas é igual filhos. Eu tenho 3 filhas, né? Cada uma é diferente da outra, né? Não vem com o manual lá, ó, eu vou ser assim, eu vou ser, né? E o funcionário também, o gestor, o gerente, o supervisor, o encarregado, cada um tem uma forma de lidar, né? Às vezes já aconteceu comigo mesmo, foi dar um feedback para um colaborador ou para um time, e aí você dá um feedback, o pessoal se engaja, vai atrás e tal. E eu fui dar um feedback para um colaborador, gerente, cara bom e tal, e que trabalhava comigo e tal, e eu dei o feedback para ele, eu destruí, acabei com o cara. Inclusive ele até depois acabou saindo e tal, né? Então ele não soube absorver, eu não sei se eu não soube também expor da melhor forma, porque com os outros deram certo, mas com ele não deu, né? Então tem esse problema, a gente vai ter que tentar conciliar, procurar ajuda, né? Hoje tem bastante profissional na área, né? Mas eu vejo que uma das dores da empresa é essa, a gestão de pessoas, né? A gente tá vendo o choque de cultura, né? Hoje nós fomos almoçar ontem ali no shopping e o pessoal que atendeu nós, praticamente todo era estrangeiro. Nós estamos trazendo 12 famílias venezuelanas para a Cianorte para trabalhar. O pessoal aqui de Maringá trouxe vários, né? A FAB está fazendo um trabalho, eles trazem, eles entram no país, aí eles organizam as documentações, a gente entra com recrutamento e seleção e a FAB coloca eles no avião de linha ou da FAB, da própria FAB, traz eles até a cidade, a gente contrata eles, fornece emprego, moradia e alimentação por 30 dias. E aí deu certo bem, eles continuam e aí se organizam na vida, aqui na cidade. Se não deu certo, a empresa pode dispensar e eles vão cuidar da vida deles, entendeu? Então é isso que está acontecendo. Então, como que a gente lida com esses estrangeiros? Vou precisar contratar alguém, talvez uma psicóloga e tal. Cultural a diferença. Que fale o espanhol, né? Que fale a língua deles para poder estar conversando com eles, como a gente já fez com os haitianos, como a gente já fez com os bengalis. Na época a gente contratou uma pessoa que falava francês para poder falar a mesma língua, para eles poderem se adaptar, se sentir mais confortável. Porque não adianta só trazer, né, Diego? Sim. Colocar as pessoas aqui, dar esse choque de cultura e pronto. Eu não vou ter rotatividade. Não vou mais. Rotatividade de novo vai ser péssimo. Eles não vão ficar, entendeu? Sim. Eles precisam do suporte, precisam se sentir acolhido. Então, tem tudo isso. Então, eu acho, assim, pontuando, claro que tem várias ameaças, mas hoje o maior desafio, eu acredito que seja na nossa atividade, por conta da demanda de mão de obra, que é muito grande ainda e está escassa, é essa questão de turnover, absenteísmo, rotatividade e, mais importante, saber dar e receber feedback, gestão de pessoas. Muito bom. De forma geral, Hugo, qual que é um conselho aí que você daria para quem pensa em montar o seu negócio hoje? Eu penso que ele precisa trabalhar sem preguiça. O negócio é difícil, é árduo, não é fácil, né? O negócio não cai do céu. Toda vez que eu disse aqui, toda vez que nós somos o melhor empresário, nós deixamos de ser o melhor pai, o melhor amigo, né? O melhor filho. Tem que se dedicar ao máximo mesmo, né?
Eu acho que gostar do que faz, né? Tem que gostar, entender do que faz. E dedicar, cara, tempo de qualidade para o seu negócio, né? Se preparar bastante para isso, estudar, buscar recursos. É o que eu falei, nós temos que ser melhor que nossos antepassados. Buscar ferramentas para isso, né? Sim, Hoje a tecnologia está a nosso favor, né? Mas verdade. eu acho que procurar, para início, assim, eu acho que saber que é difícil, começar é muito difícil, né? A Bíblia diz que é mais difícil manter do que começar a iniciar, né? Mas iniciar também não é fácil, né? É um negócio novo, né? Você não tem crédito nenhum ainda na Sim, praça, né? E ninguém te acredita em você e tal. Eu lembro do nosso começo foi muito difícil. achei bem A dúvida, interessante. né? A dúvida, né? Mas eu acho que é estudar bem o negócio, planejar mais para executar menos, né? Saber que vai ter as Sim, dores, que você vai ter que se dedicar, conversar com a família, se você já for casado, ter família, conversar, explicar bem, porque você vai ficar muito tempo ausente, né? E aí pode ser que você monte um negócio, seja bem sucedido financeiramente, mas perca seu casamento. Também não faz sentido, não é verdade? A família comprar realmente a ideia do negócio. Eu acho que é isso, assim, não tem muito segredo, muito não. bom. Gostei bastante porque às vezes, eu pensei que você ia vir já com aquele tom, né? Mas falando no sentido das dificuldades, claro, empresariais, tal, que todo mundo imagina ou fala, né? E só quem passa para vivenciar mesmo, né? Aquelas horas de sem sono, né? Várias noites mal dormidas, né? Porque empresário é uma baita responsabilidade. Independente se você abrir um pequeno comércio com um funcionário, você tem um monte de responsabilidade, né? É funcionário, é aluguel, é imposto, é fisco e tudo mais, né? Mas de fato essa questão que você mostrou de maneira muito clara, né? A gente vai abdicar de alguma coisa, não tem como, né? É uma troca, mesmo que, claro, como você comentou, tem que ser alinhado para ser momentânea, porque muitas vezes, ainda mais hoje com redes sociais, né? Tudo é flores, né? É. A gente, quem tem, por exemplo, vamos pegar um Instagram, uma rede social qualquer, dificilmente alguém posta o dia a dia do trabalho, aquela coisa árdua, os problemas, as noites mal dormidas, os estresses, ninguém posta uma reunião mais acalorada. Você posta o quê? Uma curtição, no bom sentido, gozando, né, daquele privilégio, e a vida nem tudo são flores, né? E como você falou também, quando você vê uma empresa já rodando legal, com uma dificuldade, né? A falta de crédito, a falta de conhecimento. Então, e muitas vezes é uma boa pessoa e ela passa por algumas situações que ela pode ficar muito para baixo, né? Que é na desconfiança, na verdade. Sim, empresariar no Brasil é muito difícil, né, Diego? A gente tem muitos contratempos aí, uma estabilidade política, né? Enfim, então tem que abrir mão de muita coisa, realmente. Tem que estar bem, né? Eu digo que a pessoa tem que estar com muita vontade, coragem, né? Tá muito disposta a abrir mão. Coragem é Não é essencial. fácil, não. No Brasil a gente fala, o Brasil é para forte, é para amador, É né? isso aí, tem que estar Bra- disposto a arregaçar as Você, mangas mesmo. você que lida com pessoas do mundo inteiro e pessoal que vem de fora, né? Parceiros comerciais e tudo mais. A gente vê, né? Casos de grandes empresas de fora, grupos fortes, de vários ramos, até no ramo bancário, que vem e sai do Brasil. O Brasil é muito difícil, difícil. Tributação nossa, essa cultura, né? E você deve passar por isso. A galera fala, cara, como é que vocês lidam aqui nesse Brasil? O Brasil é Sim, mas complexo, tem né? uma coisa, Diego, ó, graças a Deus, através da Avenorte, da Unifrango, eu tenho tendo a oportunidade de visitar muitos países e entender muitas culturas. O pessoal não entende realmente como que o Brasil realmente não é para amador, é É bem difícil, é complexo, né? complexo. Só que o Brasil, Diego, é um dos países com maior oportunidade. O Brasil tem muita oportunidade. Que não é todo país que tem. Por exemplo, se pega uma Europa hoje, ela é um país maduro, não tem tanta oportunidade mais. Mas o Brasil tem muita oportunidade. A Avenorte, por exemplo, e a Unifrango, que eu estou presidente, tem muita oportunidade. Então é um país em crescimento exponencial, que ainda tem muita oportunidade que a gente precisa absorver. A gente costuma dizer que grandes oportunidades aparecem talvez uma vez só na tua vida, grandes oportunidades. Sim. Mas pequenas oportunidades, ela aparecem todos os dias, nós precisamos absorver. Então o Brasil realmente é muito difícil entender toda essa questão tributária, fiscal, trabalhista e tal, muito difícil empreender no Brasil. Só que diferente de muitos países, o Brasil é um país de oportunidade. Ainda tem muita oportunidade para ser conquistada aqui no Brasil. Então o recado é coragem e atitude, né? É isso aí. Legal. Pessoal, a gente está indo aqui para a parte final dessa conversa, que está bem, bem interessante mesmo. E agora vai ser um momento bacana. Tá, assim, já está descontraído, vai ser mais leve ainda, tá, Hugo? Agora a gente chama de momento ping-pong. Então, é de bate-pronto, tá? Eu vou fazer algumas pequenas perguntas aqui para você. Na verdade, você que vier na cabeça, você fala.
Tá? Então vamos lá, vamos começar. Aquele momento Maria Gabi Gabriela aqui. Um sonho. Cara, acho que ser feliz, né? É, ser o melhor pai, o melhor amigo, sempre, né? Eu acho que trabalhar numa empresa como a minha, centenário, levar minha empresa para 100 anos, construir um papel assim que consolide mesmo. Porque hoje eu estou o diretor, né, Diego, da Uhum. empresa, né? Mas eu não sou, eu passo, como meu pai passou e alguns vão passar. Então, consolidar, deixar um legado, realmente, Legal. não só na empresa, né? Mas na vida, né? Deixar realmente um legado para minha família, no meu trabalho. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que esse é meu sonho hoje. Eu acho que deixar um legado no meu trabalho, né? No meu negócio, Esse é tanto na grande. Unifran como na Avenorte. E na vida também, na minha família. Deixar um legado de fé, um legado de boas coisas, de, De valores, de né? valores, Legal. princípios e valores importantes para a sociedade. Show. Vamos para a próxima. Vamos lá, um desafio. Tem tantos, né? Pensa aí, escolhe uma, joga para cima e escolhe um aí. Cara, eu acho que o maior desafio é ter tempo, organizar o tempo. Ter tempo de qualidade com a minha família, com meus amigos, ter tempo no trabalho, organizar o tempo. Eu acho que hoje é um dos maiores desafios que eu tenho enfrentado, digo assim. É difícil ter tempo, né? Você sempre correndo, agenda, um monte de coisa e tal. Você acabou de falar, um monte de oportunidades. As Isso oportunidades estão aí. batendo. A gente também Então, quer, mas até onde a gente vai para não. eu acho que o desafio hoje é organizar o tempo, ter tempo, trabalhar melhor o meu tempo. Legal. Vamos lá, uma parte mais. Um fracasso. Um fracasso. Cara, eu até anotei ali um fracasso. Eu acho que eu perdi muito tempo, Diego, com coisas que não me levaram a lugar nenhum. Eu acho que eu demorei para amadurecer e entender o propósito que Deus tinha na minha vida, sabe? E eu me arrependo, assim, de algumas coisas. Claro que é tudo no tempo de Deus, né? Mas depois que eu comecei a entender o propósito de Deus que era maior na minha vida, eu comecei a ser um melhor pai, um melhor amigo, um melhor empresário. né? Então, assim, eu acho que eu arrependo de ter desperdiçado muito tempo com coisas que não me levavam a lugar nenhum, que não ia me afastava na realidade de Deus, da minha família, do meu trabalho. Então eu acho que é isso. Isso é uma coisa que Maturidade e prioridade, né? eu acho. Mas é um crescimento muito bom. Uma vitória. Cara, eu acho que várias, assim, vitórias na minha vida. Eu já tive muitas vitórias. Sou um cara muito abençoado, assim. Eu acho que minha esposa, minhas filhas. Eu acho que uma vitória recente é minha filha ter passado no vestibular De de medicina, né? medicina. A gente se realiza nos filhos, né? Eu acho que ter me tornado diretor da empresa, né? Me faz bem, porque foi uma empresa que meu pai construiu e ele sonhou isso para nós, né? Então é Sim, legal. sim. Ter me batizado, né? Eu acho que é uma grande vitória na minha vida, assim, uma das coisas que me marcaram bastante. Teria feito antes, mas tudo no tempo de Deus. Eu acho que esse tempo que eu tô tendo de qualidade com Deus também é uma vitória muito grande. Ter podido estar presidindo uma empresa em Maringá, né, como a Unifrango, que tem sede aqui em Maringá, tem unidade em Apucarana, um cara de Cianorte, né, do interior, né, cara, tá tendo essa oportunidade de dar uma nova cara, né, mudar um pouquinho a estratégia da empresa, ter credibilidade para Sim. trazer, por exemplo, o professor Marco Faz Neves, que muitas vezes a gente só ouvia, né, então hoje Elas estão distantes, né? então, eu consigo ter uma liberdade com ele, né? Eu consigo conversar com ele, falar, se encontrar, né? O próprio Santinho, que é um cara conhecido mundialmente, né? Muito bacana. Então, assim, cara, eu acho que isso aí é gratificante, assim. Eu acho que, Muito bom. Mas completa essa frase para mim, ó. Empreender é. cara, empreender é abrir mão de muita coisa. Eu acho que é isso aí. Direto, Eu acho simples que é e abrir mão de muita verdadeiro. coisa. É Estar disposto a abrir mão de muita coisa. verdade. Agora aqui para finalizar, que ó, essa daqui é bem interessante também. O que você gostaria de ter ouvido 10 anos atrás? Cara, isso, eu pensei bastante nisso quando a gente conversou e assim, ó, eu vi isso há 10 anos atrás. Isso foi muito bom. Meu pai, nós tivemos uma conversa há mais de 10 anos atrás e
Cara, eu fico muito feliz disso, porque ele me falou isso aí. Falou, filho, você vai ser melhor do que eu no que você faz. Do jeito que o caminho que você está trilhando, você vai ser melhor que o pai, porque você tem mais informação, você está estudando, está procurando recurso, você tem uma família funcional, né, que tem uma base, uma Base é outra estrutura, coisa, né, né? que está te dando esse suporte. E, e de certa forma eu tinha ele ali, né, tinha o Sim. Camargo, tinha os sócios ali que me deram todo esse suporte, esse subsídio, né. A única coisa então ele falava muito isso aí, né, tenho certeza que você vai ser muito melhor do que o pai, né, você vai ser melhor. Uma coisa que ele falava muito, assim, que eu preciso fazer mais é tenha mais tempo com a sua família, não perca tempo, né? Tenha tempo com a tua família, tempo de qualidade, perca tempo, fica com mais tempo com as suas filhas, com a tua esposa, porque isso me fez muita falta no final da minha vida, né? Então é isso que eu falei, né? A perca de tempo, ou o tempo, gerenciar esse tempo é muito difícil, né? Por exemplo, ontem eu vim pra cá, né? De manhã, de madrugada, levantei bem cedo, tinha que revisar os materiais. Posei aqui em Maringá, vou retornar no final da tarde. Eu tenho uma reunião com uma grande cooperativa ainda na unidade ali, antes de voltar na Unifrango, na sede. Uhum. Então, assim, eu fiquei 2 dias fora de casa, né? Então, a minha esposa teve que dar conta de tudo lá em casa e eu fiquei um pouco ausente. Então, é esse tempo que a gente precisa gerenciar, né? Claro que você ter uma boa esposa também ajuda muito, porque Sim, você fica tranquilo, né? Sabe que tá em boas mãos e ela pode tá conciliando e ajudando, mas sobrecarrega, né, Diego? Você sabe como é que é, né? Então, é verdade. então é isso. Eu acho que assim, há 10 anos atrás ele me falou isso e eu levei muito a. Ele falou: olha, continua assim, você tá no caminho certo. Daqui 10, 20 anos você vai se tornar uma pessoa muito melhor do que eu, até pelos ensinamentos e tal, mas não cuidado. E aí foi uma pergunta que eu fiz, né? O que você faria diferente? Ele falou: eu teria mais tempo com vocês. Vocês, com a mãe, com a família, com meus irmãos, com todos, porque eu perdi muito tempo. Não é perdi, precisa abrir mão, né? Não É, tem como, né? sim, É o que eu disse, né? A gente, quando é melhor empresário, a gente deixa falhar alguma coisa, né? É sim. pior em algo, né? Então é isso aí, Muito né? bom. Pessoal, chegando aqui ao final desse episódio do Nexus, né? Como eu falei, um amigo, uma pessoa aí muito querida. E é um grande prazer ter você aqui, Hugo. Obrigado mais uma vez, tá, por ter aceito o nosso convite. A casa aqui está aberta. É o primeiro, espero, o primeiro de outros podcasts, outros materiais que a gente possa estar gravar, tá? Considerações finais, fica à vontade. O microfone é seu. Obrigado, Diego, pela tua amizade aí, né? Pelo suporte financeiro. Eu confesso que tem uma limitação, a parte financeira não é muito comigo, então a gente precisa estar bem assessorado. Eu acho que para a gente ter uma boa empresa fundamentada, é importante você ter um escritório jurídico bem atuante, né? E também uma empresa financeira, uma instituição financeira para te ajudar, para te auxiliar. Eu acho que esses seriam 2 bons conselhos que eu poderia dar aqui para os ouvintes. Agradecer, né, pela oportunidade, estou sempre à disposição. Agradecer a Sacre aí, a pessoal. Dizer que eu estou fazendo parte desse time, estou usando lá o cartão, estou muito feliz, muito Que contente, bom, né? que O legal. Diego sempre dá uma boa assessoria, a gente sempre troca muitas ideias aí, me ajuda bastante. E obrigado pela oportunidade, Diego. Acho que pude contribuir um pouco com a minha história aí. Claro. Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado, você tem muita história para ser falada ainda, muitas boas histórias para serem É contadas, isso né? aí. Histórias História dignas de ser de serem contada. contadas, né? É um lema nosso também. É isso aí. E aí, ó, você que está nos escutando, está nos assistindo, escuta o que o Hugo falou. Ó. Se você não tem sua conta na Sacre, acessa o link que está aí na descrição e abra a conta com a gente. Hugo, brigadão, até a próxima. Valeu, Diego. Valeu.